Então, hoje o nosso assunto é especiarias na culinária e trazendo sempre para esse olhar, né, de relação da culinária com a nossa ansiedade, enfim, né, da nossa da potência que é o alimento e o poder de escolha que nós temos para melhorar aí essa situação. Então, sejam muito bem-vindos ao Sou Mutante de hoje, um programa que acontece todas as terças e quintas-feiras, às 12h30, né? E que eu trago sempre um assunto relacionado ao método mutante. Então, eu sou a Jaque Lessa, sou a criadora do método mutante, esse método que busca, então, e que já temos, né, comprovações, aliviar a ansiedade de forma natural em até 6 semanas. E o tema de hoje é: você tem receio de utilizar especiarias na culinária? Então, muitas pessoas têm receio, não conhecem especiarias, né? Têm dificuldade de saber o que usar, a quantidade que usa, enfim, né? Tem sempre essas questões que sempre aparecem aí nos nossos programas, nos nossos cursos, nos nossos encontros. Então, hoje a ideia é trazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre essas especiarias, as mais comuns, as que são mais fáceis, né, da gente estar utilizando, enfim. Então, eu trouxe aqui, né, o meu combo, como eu digo, estou com as minhas especiarias aqui do meu ladinho, né, tenho meus potinhos, enfim, que me acompanham aonde eu vou, tem uns potinhos que não são os tradicionais aqui que a gente compra, porque alguns eu compro encomendo, enfim, né, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, a gente tem algumas especiarias que são mais comuns, que são mais conhecidas, como o açafrão, a própria canela, a mostarda, o cominho em grão, o cominho em pó, né? Lembrando que todas elas têm, algumas delas têm a possibilidade da gente ter ela em pó ou em grão, né? Que a gente pode estar utilizando em grão, ou então macerar elas com um pilão, né? Então, isso também é possível. As pessoas me perguntam muito, o que é melhor comprar, né? Eu, sempre que posso, eu compro as especiarias em grão, em semente, porque eu acredito que a gente corra menos risco de ter influência de outras coisas ali naquele pó, né? Então, geralmente, compro em grão, macero, faço uma massala, faço um preparo, né, de um conjunto de especiarias que eu posso estar usando, tanto numa culinária, né, mais salgada, picante, enfim, como para uma culinária um pouco mais adocicada, como, por exemplo, um mingau, né? Então, nós temos alguns tipos de especiarias que são bem conhecidas, mas que geralmente a gente não tem o hábito, né, de estar usando culturalmente, a gente não usa. Qual é a diferença entre os temperos que são industrializados e os temperos e as especiarias, por exemplo, né? A gente sabe que os temperos industrializados é só a gente pegar, eu não trouxe nenhum sachêzinho aqui de nada, porque eu nem tenho em casa, mas, né, se a gente pega um sachê de um sazon, de um caldo quinor ou de alguma coisa que seja similar, parecido, a gente vai ver que para a gente poder olhar ali os ingredientes, a gente precisa quase de uma lupa, né? E isso é proposital, porque se a gente fosse ler, fosse pesquisar o que tem ali, né, como ingrediente em cada uma desses temperos que são comuns, né, na culinária, que as pessoas usam assim muito para dar aquele sabor, enfim, eles têm diversas propriedades químicas que o nosso corpo nem reconhece, né? Por exemplo, o glutamato monossódico é uma substância química que é super prejudicial, né, para a nossa saúde. Super prejudicial, influencia na nossa barreira encefálica. Enfim, a gente tem inúmeros problemas desses alimentos que a gente às vezes usa e nem tem preocupação. Já as especiarias, elas vão trazer um cheiro, elas vão trazer um aroma, né, completamente diferente do que é habitual, e vão trazer cor, porque às vezes, né, a gente tem pessoas que têm necessidade da cor no alimento,
e vão trazer também ingredientes que são importantes para a nossa saúde, para nossa, né, que vão combinar melhor com o alimento que a gente está preparando. Por exemplo, né, quando a gente pensa num mingau de aveia, né, a gente pensa logo, faz lá o mingau de aveia e depois bota ali uma canelinha em pó em cima desse mingau. Mas a gente pode estar usando, por exemplo, uma especiaria maravilhosa que é o cardamomo. Vou mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho que mostrar aqui no YouTube, tenho que mostrar aí para vocês também. Então, aqui está o cardamomo, ele vem assim numa baga, né? Ele é parecidinho, ele vem como uma vagem, mas ele é da mesma família, por exemplo, do gengibre, né? Apesar do gengibre ser uma raiz, o cardamomo ele vem assim nessa baguinha e ele tem umas propriedades parecidas. Então, a gente abre a baga, eu já tenho uma aberta aqui, e nós temos, por exemplo, a sementinha do cardamomo. Então, essa semente a gente pode estar colocando, né, cozinhando ela ou com água para fazer o mingau, ou com leite vegetal para quem usa, ou com leite mesmo. Então, tu ferve aquilo ali e aquele mingau, aquele alimento, ele vai ter um outro cheiro, um outro aroma, um outro sabor e vai estar trazendo importantes informações para o nosso corpo. O cardamomo, por exemplo, é um excelente, potencializa muito o nosso sistema digestivo. Então, quem tem dificuldade de uma digestão, né, comeu muito, enfim, o cardamomo é super indicado, tanto no alimento quanto um chá, por exemplo, da semente do cardamomo. Ferve lá a água, deixa fervendo com umas sementinhas, né? Importante não esquecer de abrir a baga, né? A baguinha é onde ele está envolto, né? A sementinha, que eu já abri a baga, então não tem nada dentro dela, né? Somente as sementinhas que eu já tirei, então estão aqui. E isso eu vou colocar a ferver com água, e esse vai ser um chá potente para minha digestão, para o meu sistema digestivo, né? A gente sabe, por exemplo, que quando a gente come muita pizza, a pizza com muito queijo, muita gordura, enfim, é importante. Às vezes a gente se sente um pouco mais pesada no outro dia, tem a dica de fazer um chazinho aí da sementinha do cardamomo. Gosto sempre de dizer, explicar, porque tem pessoas que vão experimentar e não sabem o uso. Teve uma cliente que eu indiquei semente de mostarda, e ela foi usar a semente de mostarda e esqueceu que semente de mostarda a gente deixa abrir. Aqui eu tenho as sementinhas de mostarda, né? Não sei se conseguem enxergar, mas elas são pequenininhas e a gente deixa elas estourar, né? Elas precisam estourar para que ela fique no ponto certinho do uso. Elas estouram que nem pipoca. Então, a gente bota um pouquinho de óleo na panela, vou fazer uma sopa, vou fazer um arroz, bota um pouquinho de óleo, larga ali. Essa especiaria, que é a semente de mostarda, vai, né, explodir. Ela se abre, a gente ouve o estalinho, como se fosse uma pipoca mesmo, e aí ela está pronta para o uso. Então, muitas pessoas, quando a gente fala em especiarias, as pessoas meio que às vezes têm até receio, têm medo, né? E eu costumo sempre brincar, tem medo de especiaria, mas não tem medo de remédio, né? As pessoas se potencializam nos medicamentos, mas esquecem da importância das especiarias. Então, trouxe aqui duas especiarias que são comuns da gente estar encontrando, né? Tanto o cardamomo quanto a sementinha de mostarda, que são sementes, que são ótimas, então, para o nosso sistema digestivo. Quando eu fiz a minha formação em Ayurveda, todos os professores que vinham da Índia, enfim, eles carregam dentro do bolso, dentro da bolsa, dentro da carteira, as baguinhas. E é bem comum eles, né, durante o dia, abrir a baga e mascar a semente. A semente tem um gosto delicioso. E essa semente, por ser termogênica, ela vai ajudar no nosso processo digestivo, então ela vai facilitar o nosso processo digestivo. Temos outras especiarias, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe também o feno grego. O feno grego tem um cheiro, um aroma bem forte, é um aroma, né, importante também. Eu utilizo ele bastante nos cremes, nas sopas,
né? Não se pode colocar muito, porque realmente ele inibe o cheiro o sabor, né, dos outros alimentos. Então, é importante a gente entender que essas especiarias, elas vão estar agindo no nosso corpo, né, vão estar potencializando os nutrientes de tudo aquilo que a gente está comendo, vão estar ajudando na nossa digestão, diferente dos alimentos que são, os temperos que são industrializados, que muitas, e a maioria deles, o nosso corpo nem reconhece, né, para poder digerir, para poder, né, sistematizar, então, utilizar aquele tempero. Tudo que o nosso corpo não reconhece, isso vai para algum lugar, né, isso se transforma em alguma coisa, e muitas vezes a gente tem dificuldade, inclusive, de eliminar esses temperos e esses alimentos que não são reconhecidos por nós, né? Os alimentos industrializados, eles têm como algo importante e faz parte o sabor, né? Então, eles aumentam o sabor, eles trazem aquele gosto bom, e isso, muitas vezes, por ele ter tanta esse poder do gosto bom, a gente parece que nunca fica satisfeito. Ele impede a saciedade. Então, tu come e daqui a pouquinho tu já tem a informação, né? Isso em função do glutamato monossódico, de que tu já está com fome novamente. Então, esses temperos, eles têm essa questão, né? De atrapalhar essa saciedade. Diferente, então, das nossas especiarias. Aqui também trouxe a noz moscada, e como eu disse lá no comecinho, eu dou sempre preferência se eu consigo comprar semente, enfim, ao invés do pó, né? Então, aqui a gente tem a noz moscada, que combina muito bem com uma semente de cardamomo, dependendo daquilo que tu vai estar preparando como alimento. Então, noz moscada, também um alimento, né, que a gente chama de afrodisíaco, um alimento que traz, né, uma sensação interessante, né? Então, as especiarias, elas têm esse poder. Aqui eu tenho a semente de cominho também, cominho, né, que é um importante, rico em ferro. Então, no meu caso, que sou vegetariana, aqui a gente utiliza bastante, então nas mesmas proporções de uma semente, né, da semente de mostarda, de um feno grego, do próprio cardamomo, o cominho também a gente precisa saber como utilizar, né, não utilizando muitos grãos, porque ele vai, né, inibir lá os outros aromas também. Existe cominho em pó, mas também o cominho em grão, acredito que seja mais interessante o uso, né? Então, aqui estou trazendo essas especiarias, porque muitas pessoas têm muitas objeções de estar usando esse tipo de tempero na sua alimentação, prefere o sachê, que tu vai ali, abre, despeja e nem sabe, na verdade, o que está ali, o que tem ali naquele pó. Né? A gente já teve, né, muitas propagandas, e acredito que até hoje tenha, incentivando o uso desses temperos industrializados, mas nenhuma propaganda que provoque um pensamento, uma reflexão, o quanto isso pode estar sendo ou não prejudicial para a nossa saúde, né? Às vezes a gente come um alimento, alguma coisa, e sente um sabor delicioso, e na verdade o sabor não é nem do alimento mesmo, né? Daquela, enfim, da propriedade mesmo do alimento, né? O sabor, ele vem muito em função daquele tempero que é rico mesmo naquilo ali, para despertar essa vontade de quero mais e não diminuir a ansiedade, né, em função disso. Trouxe também aqui a páprica, né? A páprica, a gente tem a páprica picante, a páprica defumada e a páprica doce, né? Então, a páprica eu comprei ela em pó mesmo, então eu já vou em alguns lugares que eu acredito que a fonte seja, que tenha cuidado, né? Que esse pó seja um pó realmente puro.
Então, a páprica picante, existe a páprica doce e a páprica defumada, dependendo do sabor que tu queres imprimir naquele alimento, tu vai colocar um deles, né? Então, a páprica doce, por exemplo, eu vou usar mais no preparo ali daquele mingauzinho de manhã, junto com cardamomo, junto com uma canela, junto com anis estrelado, preparo aquilo tudo, depois eu coloco a aveia e a canelinha lá no final, né? E fica uma delícia esse alimento. A páprica picante, se eu vou fazer, por exemplo, um creme de moranga, então, aquele cremezinho já da moranga já vai ficar amarelinho, mais a páprica, mais o açafrão, que eu tenho aqui, né? E esse açafrão, ele é um açafrão que ele está aqui em pó, mas ele já foi moído, né? Então, o açafrão, ele é uma raiz, então a gente consegue plantar, tira ele, deixa secar, né? E moe até que ele fique esse pozinho aqui. Então, o açafrão já consigo direto da fonte, né? Da minha fonte, da horta. Então, açafrão, mas a gente pode estar comprando também ele em pó. O curry também, né? Que tem esse também tem um gosto, um cheiro bem específico, né? Tem pessoas que não gostam muito, também precisa ser usado com cautela, mas também uma especiaria que traz bastante sabor ao alimento, né? Bastante cor, bastante sabor e diferencia bem o alimento. O cravo da Índia, né? Eu acho que é o mais bem conhecido, enfim, também assim como a sementinha de cardamomo, ele também é bastante usado para mascar, né? E para poder então ajudar na digestão. Existe até doces, por exemplo, um sagu, onde muitas pessoas colocam no sagu o cravo para dar aquele sabor, mas também para ajudar na digestão. Então, essas são algumas especiarias, as mais conhecidas. Tenho aqui o anis estrelado, também eu vou abrindo e vou sentindo os aromas, né? Porque realmente é muito bom. Então, o anis também, ele pode ser colocado num alimento, ele pode ser feito um chá, ele tem bastante propriedades aí também interessantes. Então, a questão, né, de estar falando nas especiarias é trazer exatamente esse olhar, né, sobre o nosso poder de escolha e também a nossa possibilidade de mudança, né? O quanto nós nos acostumamos e vamos ficando naquele medo, enfim, de mudar, de trazer um outra cor, ou outro sabor e observar a nossa digestão, né? E óbvio que por que, né, que é importante a gente estar investindo nessa mudança, né, fazer essa experiência, essa experimentação, porque nós, a partir disso, nós estamos trazendo alimentos mais saudáveis e também aprimorando essa busca pelo bem-estar, né? Porque no momento em que nós escolhemos uma boa alimentação, nós estamos aprimorando, trazendo o sentido de bem-estar, de mais plenitude, de mais atenção, né? Porque a gente, né, tem uma relação importante com tudo aquilo que nós nos alimentamos. Dentro do Ayurveda, o Ayurveda diz, né? Nós não somos o que comemos, nós somos o que digerimos. E, de fato, de que forma nós estamos fazendo uma boa digestão, né? Como é que a gente tem consciência da boa digestão? Então, as especiarias, elas trazem isso, porque a gente vai aprimorando, colocando aos poucos, né? As pessoas me perguntam muito, e se eu não souber como usar, e qual a quantidade, e se meus familiares não gostarem? A dica é sempre usar o mínimo e o necessário. Então, experimenta usar pouquinho, né? Então, vou usar hoje a semente de cardamomo. Uma baguinha, geralmente, vem 3 sementes. É o necessário para colocar num alimento, né? Tu pode colocar numa sopa, tu pode colocar no mingau, tu pode fazer o chá. Geralmente, 3 dessas sementinhas da baguinha tá perfeito. Então, eu vou experimentar e se eu
perceber que eu tive uma boa digestão, que isso me favoreceu, que foi bom, excelente. Eu vou experimentar primeiro, antes de colocar no alimento, eu vou mascar uma sementinha de cardamomo todos os dias depois do almoço e vou ver como eu me sinto, né? Como eu disse, o cardamomo ele é termogênico, ele faz essa ação digestiva, ele vai potencializar o teu sistema digestivo para que tu possa digerir bem, e tu vai experimentar e aos pouquinhos, então, tu vai colocar na tua comida, no teu alimento. Então, onde é que as pessoas erram muito, né, na forma, como escolhem o que colocar na sua alimentação, os temperos industrializados, né? A gente sabe que existe a facilidade, tu vai ali, abre o sachê, bota um sachê e tu sabe que o arroz vai ficar com aquele gosto, que o feijão vai ficar com aquele gosto, a carne, enfim, dependendo daquilo que tu te alimenta. Porém, a gente tem que saber que tudo que está muito fácil e vem muito embalado, ele traz consequências danosas, né, para a nossa saúde. Então, o uso das especiarias, o convite é ir usando aos poucos, trazendo esse uso, né, de forma gradual, que eu vá conhecendo. Hoje eu misturei o cominho com feno grego e um pouquinho de noz moscada na minha sopa, e vi que ficou um sabor excelente, né? Senti assim no fundo aquele sabor e percebi que comi, não tive problema de digestão, não fiquei arrotando, não tive gases, não me senti inchada, né? A gente vai fazendo essa autoobservação. Autoobservação, autotransformação é igual a autoconhecimento, né? A gente acha que autoconhecimento é só quando a gente está na frente de um terapeuta, conversa e sai dali melhor. Autoconhecimento é desde a hora que a gente abre o olho até a hora que a gente dorme, a gente está, né? Quando temos consciência da importância do autoconhecimento, a gente está buscando isso, né? Autoconhecimento é uma prática que deveria estar implícita em todos os nossos movimentos, né? Como eu me sinto quando eu caminho, como eu me sinto quando eu mastigo, como eu me sinto quando eu acordo, enfim. Então, a autoobservação é que te leva ao autoconhecimento. Então, me autoobservo, né? Uso as especiarias, abandono os temperos industrializados e só vou investir em especiarias. E começo a autoobservação. Porque não existe uma receita, não existe uma forma igual para todo mundo. Nós somos seres diferentes, completamente diferentes na nossa estrutura óssea, na nossa massa muscular, na nossa forma de agir, na nossa forma de sentir. Nós temos algo que é comum, né, na nossa espécie. Temos o sentido do cuidado, o sentido do amor, a afetividade, a necessidade social, nós temos tudo isso. Mas como a gente traz essa potencialidade de saber verdadeiramente se isso está fazendo bem ou não para mim, é com a autoobservação. Eu me observo, me percebo e sinto que isso faz bem, isso não faz tão bem para mim, né? Então, mostrei aqui, de novo, vou mostrar a baguinha aqui do cardamomo, tá? Que é importante para o sistema digestivo, o feno grego, que também é uma sementinha, né? Todos eles com muito aroma. Quando eu utilizo tudo junto, assim, minha casa fica perfumada, a noz moscada, né? Que aqui eu trouxe em forma de semente, salientei da importância da gente estar usando tudo, né, que é possível em semente, macerar, né, macera, utiliza lá, do que comprar em pó, porque às vezes o pó pode ter alguma mistura. A semente de cominho, então aqui o cominho em grão, né, aqui eu tenho o grãozinho do cominho, rico em ferro, importante também para o nosso sistema digestivo. Aqui o açafrão, então, né, um anti-inflamatório potente, está sendo super recomendado, importante usar. Faz um arrozinho amarelo. Antigamente as pessoas gostavam tanto de um arroz com sazon, então faz aí que fica maravilhoso, fica coloridinho o arroz e dá, né, e traz essa potência anti-inflamatória, como eu chamo.
A páprica picante, lembrando que temos a páprica picante, a doce e a defumada. Então, se eu quero fazer uma lentilha com aquele gostinho de uma linguiça defumada, e eu não como linguiça, que é o meu caso, eu uso na lentilha a páprica defumada, ao invés da páprica picante, ou uso a picante e a defumada, né? O anis estrelado, o cravo da Índia e o curry também temos aqui, né, como um elemento importante. E a sementinha de mostarda, lembrando que essa semente de mostarda, ela precisa estourar, né? A gente coloca ali o óleozinho, ela estoura que nem um grão de pipoca. E aí a gente pode comer, né? Então, eu trouxe aqui, são inúmeras especiarias, mas trouxe as mais comuns, as mais usadas, né? E salientando novamente que o importante é usar com paciência, eu acho que seria a palavra, né? Com consciência de ir experimentando, sentindo bem os sabores. As pessoas me perguntam aonde encontrar, né, as especiarias. Hoje em dia a gente já encontra bastante nos supermercados, enfim, mas eu sempre dou a dica de lojas de produtos naturais, mercado público se tem na tua cidade, né, procurando sempre esses lugares onde as coisas são menos embaladas, né? Sou sempre dos lugares onde a gente consegue estar mais próximo do que é natural, né? Então, eu vou dar a dica de por onde começar, né? Minha mãe está aí colocando sazon não mais, né? Porque existiu muito a fase da comida com amor, né? Tinha essa pegada, essa venda com amor, e na verdade amor nenhum, né? Porque amor a gente tem quando a gente se auto-observa e vê de verdade o que faz bem e o que não faz tão bem para a vida da gente. E a dica, então, é experimenta fazer um creme, uma sopa, né? E coloca ali, faz, né, a receitinha, usa ali um pouquinho do óleo que tu está acostumada, e a primeira coisa que coloca é a semente de mostarda, espera estourar, não precisa botar muito, depois larga o cominho em grão, depois larga um pouquinho de feno grego, mistura aquilo ali tudo. Se quiser, bota as sementinhas de cardamomo, bota ali. Eu utilizo muito na lentilha até erva doce, né? Grãozinho ali, a sementinha de erva doce, dá um saborzinho delícia. Depois tu coloca o que tu tem em pó, no caso, né? Páprica picante, açafrão, enfim, aquilo que tu tiver, o curry, se tu quiseres. E depois tu vai colocar aquilo que, né, tu tá acostumado, uma cebola, um alho, né? Geralmente essa combinação cebola e alho às vezes traz a sensação de estufamento, então tem que observar isso. E aí coloca ali a tua moranga, ervilha, enfim, né, cenoura, aquilo que tá, e bate lá e come e experimenta, ver como vai ser o teu processo digestivo e como tu vai te sentir. Aqui eu tenho, né, nesse potinho, uma massala, então, né, que eu chamo a massala mutante, que é uma massala onde eu tenho prontinho tudo junto, o açafrão, a páprica picante, a mostarda, o curry, e tem o gengibre aqui também. O gengibre é bem importante, dá para picar ali, né, um pedacinho, a raiz do gengibre, colocar junto, né, às vezes deixa de usar a cebola e usa o gengibre, fica também uma delícia. Tá certo, pessoal? Então, hoje nosso assunto, nosso tema foi esse, né, falar sobre especiarias, o uso das especiarias, o medo, né, de usar especiarias, que muita gente tem, o receio, enfim. Então, vamos falando. Muito obrigada aí pela presença, quem esteve aí. E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Uma excelente tarde para todo mundo, um excelente dia, né? E a gente se fala, se encontra por aí, tá bom? Até mais.